Bom, vamos começar a explicação de hoje falando sobre objetos de trabalho. Então, nós aprendemos sobre profissões. Hoje nós vamos aprender alguns objetos que cada profissão precisa. O cozinheiro, cozinheiro. Aqui nós vemos na imagem que ele precisa de uma batedeira. Então, um dos objetos de trabalho do cozinheiro é uma batedeira. Batedeira. A médica. A médica precisa de um estetoscópio. É aquele aparelhinho que o médico utiliza para ouvir o coração. Então, é esse que está pendurado no pescoço. Estetoscópio. O cinegrafista é o profissional que filma, ok? Seja no jornalismo, seja no cinema. Ele é a pessoa que filma, que fica por trás das câmeras. Cinegrafista. E ele precisa de uma câmera. Câmera. A artista. A artista que pinta quadros precisa de um quadro, de um pincel e de tinta. São objetos de trabalho da artista. Contribuições da tecnologia. Então, existem muitas profissões que só surgiram por conta do avanço da tecnologia, que antigamente não tinha. Então, tem algumas profissões que surgiram com a tecnologia, que o objeto de trabalho é a tecnologia. Por exemplo, sem a invenção do computador, não existiria o profissional programador, quem programa jogos, quem programa as máquinas. Então, o programador só surgiu por conta do objeto de trabalho tecnologia, do avanço da tecnologia. Por exemplo, o astronauta também só surgiu por conta do foguete, do avanço da tecnologia que inventou o foguete. Então, tem profissões que são recentes. Por quê? Porque só surgiu com o avanço da tecnologia, com a invenção do foguete. Então, aqui nós temos a invenção do computador, que surgiu a profissão de programador, e a invenção de foguete, que só com essa invenção que nós temos a profissão de astronauta. Evolução do ser humano. Então, vamos pensar na tecnologia. Antigamente, vamos pensar numa plantação de milho. Na plantação de milho, nós tínhamos a pessoa que ia até a plantação, ela tinha o trabalho braçal, ela tinha um esforço físico muito grande, ok? Ela ia a pé até a plantação, voltava a pé até a plantação, ela ia totalmente a pé, braçal, utilizava muito esforço. Com a tecnologia, ela começou a utilizar os animais. Os animais ajudavam na colheita e na plantação. Ficava mais fácil de colher e plantar. Com o avanço da tecnologia, surgiu, olha a diferença de uma imagem para outra, a roda. A roda começou a ficar mais fácil de colher e plantar. Ok? Agora ele tem uma pazinha atrás da roda que facilita a colheita e a plantação. Depois veio mais tecnologia, mais invenção, mais invenções. Eles tiveram a ideia de fazer, agora no lugar dos animais, o motor. O motor faz com que a máquina ande e atrás vem uma escavadeira que faz a colheita e a plantação. E depois, qual que foi a tecnologia? Depois do motor, veio a máquina que funciona com automação. O que é automação? É uma máquina programada. Aqui o programador entra, porque ele programa uma máquina para trabalhar sozinha, não precisa de ninguém ali. Então, a máquina
de última tecnologia não precisa de uma pessoa, precisa de um programador, que de longe ele consegue colocar a máquina para trabalhar sozinha. Então, a tecnologia cria novas profissões e facilita o trabalho das pessoas. Unidade, dezena e centena, nós vamos ver mais uma vez. Vamos lá. Unidade, nós vamos chamar de cubinho. Nós temos um cubinho, nós temos uma unidade. Quando eu tenho 10 cubinhos, eu tenho uma barra ou uma dezena. Quando eu tenho 10 barras, eu tenho uma placa ou uma centena. Então, olha lá, um cubinho, uma unidade. 10 cubinhos, uma barra. 10 barras, uma placa. Então, sempre quando eu formo 10, eu transformo aquele pedaço de madeira. Como assim, Pro? Vamos de novo. Um cubinho, 10 cubinhos, eu tenho uma barra. 10 barras, eu tenho uma placa, ok? Ou então, uma unidade. Com 10 unidades, eu tenho uma dezena. Com 10 dezenas, eu tenho uma centena, ok? Então, dentro da dezena, eu tenho 10 unidades. E dentro da dezena, eu tenho 10 unidades. E dentro da centena, eu tenho 100 unidades. Vamos começar a apostila no próximo vídeo.